Olá, boa tarde. Há partes do nosso corpo que teimamos em esconder, tarefas e objetivos que pomos de lado porque acreditamos que não conseguimos alcançar, realidades fantasiadas que não correspondem minimamente ao nosso verdadeiro dia-a-dia. Porque será que, por vezes, julgamos os outros mais bonitos, mais capazes e mais interessantes? Por falta de autoestima e confiança? Talvez. Porque há quem se deixe afetar por complexos e fragilidades ao ponto de se deixar derrubar. É este o mote para a conversa de hoje do Sociedade Civil. Relembro que estamos em direto, por isso contamos normalmente com a sua participação através do Facebook, onde ao longo do programa vou passando para ver os comentários que lá estão a ser deixados, ou então através do 217946163, o número habitual 217946163, que vai aparecendo ao longo do programa em rodapé. Os nossos convidados de hoje são Catarina Rivero, é psicóloga e terapeuta familiar, e Jorge Silvério, psicólogo do desporto. Aos dois, bem-vindos à Sociedade Civil. Um bocadinho antes de começar o programa, perguntei-vos se não se importavam que eu vos tratasse pelo nome, porque aqui normalmente não tratamos pelos títulos. Aceitaram de imediato, claro, mas a nossa sociedade vive muito à volta dos doutores e dos engenheiros. Isso pode ser um sinal de complexo? Pode, ou não? Foi uma pergunta que me surgiu agora. Sim. Como eu vos disse no início do programa, também não sou de confiança, por isso as perguntas vão surgindo à medida que a conversa for decorrente. Pois, de facto, quando falamos muito, quando há esta tendência para os títulos ou para nos apresentarmos sobre quem somos, para puxar dos galões, não é? Pode ser inferioridade, sentindo-nos inferiores. Uma necessidade de afirmação e de validação social, não é? Portanto, culturalmente há um valor que é acrescentado ou que a pessoa julga ser acrescentado. E a questão é, quando nos centramos demasiado naquilo que os outros pensam, e menos naquilo que nós somos e que nós nos fazemos, quer dizer, quem somos nós para além do título, para além do curso, portanto, considerarmos a pessoa que somos. Muitas vezes a sociedade faz isto, a sociedade de facto, ou nós coletivamente acabamos por puxar isso uns pelos outros, de fazer essa discriminação, no sentido de este tem um título A, este tem outro título, e dar esse valor mais do que olhar para a pessoa. E aí é quando nós nos perdemos, de facto, que é onde é que estão as pessoas, para além dos valores, para além da imagem, para além de, falava-se, os complexos, por exemplo, do corpo, os complexos de a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o casamento ou não que eu tenho. Portanto, mais do que aquilo que nós temos e alcançamos é a pessoa que somos. E, do meu ponto de vista, e quer dizer, e isto vai sendo validado, isto acaba por trazer muita ansiedade, muita pressão para alcançarmos determinadas metas que nos são, muitas vezes, muito mais impostas do que sentidas, do que terem verdadeiro significado para nós. Jorge, concorda? Concordo, vivemos absolutamente. muito no status. Sim, é claramente, vai de encontro ao título do programa, não é? Claramente uma fragilidade. Muitas das vezes as pessoas põem... Aliás, agora... Eu no outro dia estava numa livraria, até dei conta que havia livros que, em vez de terem o nome do autor, ou só o nome, tinham doutor não sei quê. Não é? Portanto, ou como os cartões do banco. Exato. Não é? Os bancos já por defeito põem doutor, seja ou se não seja. É. Não, tem a ver um bocadinho, também penso eu, com o antes do 25 de Abril, não querendo recuar muito, mas antigamente, de facto, era muito difícil as pessoas serem licenciadas, não é? E, portanto, quem conseguia ser licenciado era, de facto, uma afirmação e tinha um estatuto que era considerado e que era concedido, digamos assim, para a sociedade. É evidente que hoje em dia estas questões acabaram por se generalizar, não é? E hoje em dia, felizmente, não é? Grande parte da população já é bastante escolarizada, mas, e, portanto, ainda torna mais difícil consideramos que isto pode ser importante. Portanto, quando a pessoa usa isto no nome, ou no título de um livro, ou o que é que seja, está claramente a tentar transmitir uma mensagem que eu, pelo menos do meu ponto de vista, muitas das vezes é contrária daquilo que a pessoa quer transmitir, porque quando eu vejo isto, desconfio logo que há ali qualquer coisa, ou pode haver ali qualquer coisa. Ou seja, se somos bons, temos que deixar que os outros reconheçam que o somos, e não mesmo. Impor que o somos. Exatamente. Podemos não ser. Exatamente. Podemos ser aos olhos de uns e não ser aos olhos dos outros. Claro. Voltando um bocadinho aqui ao início, o que é um complexo e o que é uma inferioridade? Quem é que fica com o complexo? O que é um complexo? A definição de complexo. Quando nós falamos em complexos, falamos nesta atribuição
que fazemos a algo, ou seja, muitas vezes baseada numa comparação social, nós comparamos-nos com os outros, todos nós nos comparamos com os outros, vamos lá. Agora, quando isto atinge um nível excessivo, isto acaba por nos fazer mal. E ficamos muitas vezes com este complexo quando nos comparamos em determinado nível ou em determinada dimensão, não é? E as fragilidades fazem parte, não é? Eu acho muito interessante juntarmos aqui os complexos e as fragilidades. Todos nós, humanos, temos fragilidades. Todos nós temos estas sensibilidades que nos caracterizam. Ou seja, um oftalmologista pode ver mal, um psicólogo também pode ter complexos. Faz parte da nossa natureza, não é? Não temos que esconder, não é? E estas fragilidades e medos e tantas fragilidades que nós podemos ter sem que isso tenha de nos bloquear. A questão é que ferramentas é que nós temos, que recursos é que nós temos para lidar com as nossas fragilidades. Quando chegamos a um ponto em que a nossa identidade é de facto abalada, não é? Porque chega um ponto em que eu me ponho em causa, porque o meu vizinho, haverá sempre um vizinho que tem mais qualquer coisa do que eu. Haverá sempre alguém. O carro, as cortinas mais bonitas. A mulher mais bonita. A mulher mais bonita. O homem mais bonito. Não é? E, portanto, temos esta noção de há sempre alguém que tem mais, que é mais bonito, ou que é mais inteligente, ou que tem mais dinheiro, ou que tem mais amigos, ou que tem mais amigos no Facebook, não é? Portanto, estarmos a entrar neste nível de comprometer a nossa própria identidade, é isto que pode ser um sinal de alerta que algo não está bem e é tempo de pedir ajuda. Agora, as fragilidades fazem parte, não é? Fazem parte de todos, até dos atletas. Não é? Sim, também. Se calhar até nesses há algumas que se manifestam mais, não é? Se calhar até mais para o contexto, digamos assim, para a especificidade. Nós agora estamos aqui a começar o programa e eu estava precisamente a pensar, isto é muito parecido em termos daquilo que pode ser uma reação ansiosa, é muito parecido com aquilo que os atletas normalmente encontram quando começam os jogos, ou as provas, exatamente, não é? Que também nós conseguimos controlar isso ou não, não é? Porque nós normalmente, por exemplo, em relação à ansiedade, temos um bocado a sensação que a ansiedade devia ser 0 para nós estarmos bem, não é? E aquilo que quer a investigação, quer a minha prática, sobretudo enquanto psicólogo de desporto, demonstra é que não, nós precisamos de um certo nível de ansiedade para funcionarmos ao máximo, não é? Precisamos é de a controlar. Mantém-nos alerta, mantém-nos exatamente, e prepara-nos para aquilo que vamos enfrentar, não é? Para dar um exemplo, se nós tivermos um teste na escola, não é? E se formos demasiado relaxados e nem sequer o prepararmos e acharmos, isto vai ser fácil, eu chego lá e escrevo umas coisas, não é? A probabilidade da coisa correr mal é maior do que se eu me preparar e saber, vou ter teste naquele dia, preciso de X horas para estudar, portanto é melhor começar, de facto, a estudar, não é? Portanto, esta preparação, esta antevisão, digamos assim, é extremamente importante, não é? As pessoas descomplexadas podem ser confundidas com demasiado relaxadas ou mesmo irresponsáveis? Pode, eventualmente, num extremo. Há aqui uma confusão de termos e... Se calhar mais uma confusão, porque nós temos muitas vezes tendência, depois há um conjunto de conceitos, até mesmo ao nível da psicologia, que irão um bocado no senso comum e as pessoas usam indiferenciadamente, não é? E, portanto, esta pode-se eventualmente confundir o complexo ou a falta de complexo ou as tais fragilidades que a Catarina falava muito bem, que todos nós temos, não é? Mas há quem consiga disfarçar melhor, não é? Não quer dizer que não os tenha. Eu acho que aqui o ponto-chave é como é que eu lido com eles, não é? E, sobretudo, a partir de determinada altura, como é que eu deixo de dar importância, se calhar, às coisas mais materiais, que estávamos a falar há bocado, o carro, a mulher, a casa, o telemóvel, tudo, o computador, o que é que seja, não é? E passamos a achar, e fazemos aí um bocadinho a ponte, isto se calhar não é importante para mim, há outras coisas que são bem mais importantes, não é? Isto vai-se adquirindo um bocadinho para a experiência, para a maturidade, não é? Mas eu acho que se formos educados nesse sentido, mais facilmente conseguimos lá chegar para valorizar aquilo que é importante, não é? E a Catarina fala um bocado na questão do Facebook, não é? Que é quase uma espécie de montra, digamos assim, não é? Antigamente havia as lojas onde as coisas estavam na montra, não é? E, portanto, os donos das lojas valorizavam aquilo que era importante e punham uma montra muito bonita, não é? E nós agora fazemos um bocadinho mesmo no Facebook, não é? Eu nunca vi, ou raramente vejo, coisas negativas, digamos assim, no Facebook, ou uma faceta mais negativa das pessoas. Não é? Jorge, então, nem de propósito, vamos ver o que nós temos preparado
porque as redes sociais espelham cada vez mais o nosso dia-a-dia, como de resto estávamos a falar, locais, atividades, afazeres, mas serão as fotos partilhadas verdade ou uma realidade construída para a própria foto? Vamos ver uma campanha que alerta precisamente para isso. Catarina, eu confesso que estou a um passo de deixar o Facebook e o Instagram. Estou farto. E esta semana esteve quase. É isto. Nós construímos uma realidade para quem? Para nós ou para os outros? Para nos enganarmos a nós próprios ou para enganarmos os outros? Muitas vezes esta realidade que é criada é muito também para nós, por uma necessidade nossa e, obviamente, para termos a validação dos que nos rodeiam, não é? Há aqui uma questão que é... estamos numa era em que todos queremos ser mais e esta janela, como é, por exemplo, o Facebook ou outras redes sociais, permite-nos estar sempre a ser expostos ao mundo e validados ou não. E chegamos a um ponto em que criamos uma personagem, e todos estamos atrás de uma personagem, que é validada ou não nas redes sociais, e isto acontece em miúdos, mas acontece em graúdos, não é? E, portanto, temos neste momento a geração dos 60, 70 que estão a entrar muito também nas redes sociais e que entramos nisto. O Facebook já é uma rede social para velhos. Para todos, não é? Para todas as gerações, não é? Mais velhos mesmo. E, portanto, temos esta noção de o que é que está a acontecer para que o nosso bem-estar fique dependente de um like, não é? Ou de ter uma experiência significativa, portanto, como este vídeo que agora passou, não é? Que eu achei particularmente interessante, aquele rapaz com o capacete da bicicleta, acabei de fazer 30 km, não é? Mas acordou. E portanto... Aquilo da cama. E, portanto, temos esta noção de que estamos a esvaziar-nos-nos, não é? E, portanto...
há aqui um vazio relacional que começa a acontecer nas nossas sociedades e que está num crescendo, e um vazio, se quisermos, existencial, porque se deixamos de poder existir como somos e de nos relacionarmos uns com os outros, tudo é virtual, tudo é para a imagem, e aqui entramos em risco, em termos emocionais, entramos neste risco de um vazio. E estamos numa era de vazio, estamos numa era em que as depressões estão num crescendo, não é? Supostamente estamos todos relacionados e todos ligados, e temos um flagelo mundial que é a depressão. Temos níveis de ansiedade na sociedade ocidental tremendos. Quer dizer, o que é que está a acontecer? E, portanto, alguma coisa nós temos que pensar, quer dizer, quer nestes complexos, nesta comparação social recorrente, nestes níveis de perfeccionismo, não é? No fundo todos temos que ser perfeitos. Como só uma personagem pode ser. E mesmo essas, às vezes, para terem interesse, têm que ter alguns defeitos, não é? E, portanto, para prenderem a atenção. Mas os amores que dão páginas e páginas e que dão livros são aqueles amores sofridos. exatamente. Porque casou e foi feliz para sempre não dá mais história. Não dá mais história. Portanto, o que dá é esta qualquer narrativa tensão. que nos prende é uma narrativa que tem dor, que tem... E termos esta vontade que é preciso com a nossa sombra, ou seja, com as nossas tristezas, não é pôr para trás das costas, com a nossa tristeza, com os nossos medos, com esta ansiedade que se falava nos atletas, mas que em toda a gente, que é se há algo realmente importante, há uma ansiedade que é positiva. A partir de determinado ponto é quando nos bloqueia. Eu querer ter padrões de excelência no meu trabalho é ótimo para todos nós. Padrões de excelência nas relações familiares. É a competitividade, também é, e é positivo. Profissionalismo, não é? É positivo, não é? Agora, quando chegamos a um ponto que é o tudo ou nada, não é? Portanto, eu só tenho valor se for perfeita em tudo, então aí certamente que o meu bem-estar está comprometido. E o risco, então, mesmo em termos de saúde mental, e estamos a falar, por exemplo, de casos como a depressão e a ansiedade, não é? Que é, portanto, sair, um jovem que vai sair à noite, quer dizer, o que é que, não falo agora nos contextos de violência que temos assistido, mas estamos a falar da validação. Portanto, eu tenho que brilhar e tenho que ser melhor do que os outros, portanto, há esta questão do ser melhor que, mais do que popular. Ser melhor do que o ser mais popular, o ser mais bonito, o ser mais aplaudido, o que tem mais likes, não é? Portanto, no geral. E, portanto, esta é uma atenção que eu acho que temos que ter em consideração, que é aceitarmos que somos médios em muita coisa. Não temos que ser os melhores em tudo. E somos fracos em muita coisa. Há coisas que não temos jeito nenhum. E isso faz parte. E é melhor não entrar na cozinha, porque se entrar na cozinha é uma desgraça. Por isso, e não escondo que tenho essa fragilidade. E, portanto, temos de reconhecer estas fragilidades, não é? Sei cozer ovos. Ótimo, já não passa fome. E, portanto, reconhecer estas fragilidades com algum humor, o sentido do humor ajuda-nos imenso, rir de nós próprios é ótimo, e lidar com elas. Claro que, se calhar, é importante ter recursos para, em caso de necessidade, entrar na cozinha e fazer qualquer coisa. Cozer ovos já é alguma coisa. Sei abrir latas de atum. Fantástico. Não morro à fome. E, portanto, há grão de bico, lentilhas. Portanto, há fome, eu não morro. Há fruta. Ativar recursos e termos estas estratégias para lidar com as nossas fragilidades. Agora, que não seja uma questão de tudo ou nada. O meu valor existe se eu dominar completamente todas as áreas, ou eu perco todo o valor porque há uma área, e normalmente o que é que acontece? A nossa atenção focaliza naquela área em que nós fomos frágeis, muitas vezes apagando aquele valor que nós temos e deixamos de ter noção ou de valorizar sequer as competências que nós temos, as qualidades que todos nós acabamos por ter. Jorge, enquanto a Catarina ia falando, lembrei-me daquilo que se passava na minha infância. Vestíamos a melhor roupa ao domingo para ir à missa. Não é? E era aí que nós nos mostrávamos, era aí que nós espalhávamos a nossa vaidade. Agora, a missa ou a mesa do café está nas redes sociais. Exatamente. Todos os dias, a toda a hora, para milhares de pessoas. É a diferença entre o ser e o parecer. Não é? Com consequências negativas, não só para a pessoa, que muitas vezes a tal personagem que a Catarina dizia, né, que assume essa personagem e que depois tem algumas dificuldades em despir a personagem, até mesmo no dia-a-dia, mas também para quem está a ver.
Há muitas pessoas que chegam ao consultório a dizer, mas as outras pessoas são todas muito felizes. Eu vejo, são os meus amigos no Facebook, estão sempre ótimos. Viagens, estão a jantar festas. fora, estão em viagens, estão a fazer 30 km, estão a beber um sumo saudável, como vimos ali, não é? Pronto. E, portanto, quem está a ver aquilo, de repente acha que aquilo que é uma realidade. Não é? E é importante nós termos percebemos exatamente o que é a realidade e o que é a ficção aqui das redes Temos que sociais. esconder não as é? nossas fragilidades, não? No ambiente de diria. trabalho, por vezes, pode ser complicado. Certo. Porque nos expomos e abrimos a porta a que nos despeçam. Em determinadas até alturas. no limite, E, por exemplo, num contexto desportivo, não é? Normalmente é um contexto em que a competitividade é tão grande que aquilo que nós fazemos é tentar esconder as fragilidades potenciar. e potenciar aquilo que são os pontos fortes, não é? Portanto, eu diria... Se escondemos as fragilidades, nunca as vamos conseguir trabalhar. Ou vamos? Podemos trabalhá-las. Ou seja, eu acho que até estou mais consciente disso. Ou seja, eu sei exatamente quais são as minhas fragilidades e posso trabalhá-las, e dentro desse trabalho, em determinados contextos, não faz sentido que eu as mostre porque posso ser penalizado, digamos assim. Mas posso não é? pedir ajuda. Claro, E devo. Claro, não é? Sobretudo, nós hoje em dia, lá está, em função desta exigência da sociedade, como temos isso está inculcado já em cada um de nós, que temos que ser perfeitos em tudo, a determinada altura também temos que ser perfeitos a lidar com as nossas fragilidades, não é? E portanto, custa-nos muitas vezes pedir ajuda, porque temos a noção, não, eu consigo resolver. Não é? E andamos ali, e não conseguimos. Andamos a recalcar. Não é? E é nessa altura... E a aprofundar, não é? Exatamente. Não é? Depois as pessoas já chegam quase em fim de linha, digamos assim, já desesperadas, não é? A procurar ajuda. Portanto, a partir do momento em que eu não consigo lidar com alguma coisa, mesmo depois de já batalhar com ela há algum tempo, aí sim faz sentido pedir ajuda, não é? Porque nós, de facto, não somos perfeitos e não conseguimos lidar com tudo. Não é? Daqui do estúdio vamos até a Moimenta da Beira, onde está a Vera Gouveia. E, tanto quanto sei, a Vera já ouviu aqui uma parte da conversa. Olá, Vera. Boa tarde. Bem-vinda à Sociedade Civil. Boa tarde. Eu gostava de Estava ou participar. quer? Estava Quero. ou quer? Então vamos a isso. Quero participar. Eu estive atenta e achei extremamente interessante o facto dos complexos e da fragilidade da sociedade. E eu, neste momento, já há algum tempo que não tenho Facebook, porque achava que aquilo que vocês estiveram a dizer que é verdade, que as pessoas demonstram e tentam mostrar às outras pessoas aquilo que não são, tanto interiormente como para a sociedade. E eu, quando tinha Facebook, via muitas coisas do género, uma pessoa estava a fazer uma coisa que não estava a fazer na realidade. E eu pensava assim, como é que é possível? Uma pessoa está-se a enganar, ela própria, e não se dá conta. Eu achava isso ridículo. E disse assim para mim própria, vou desistir do Facebook porque chegam-se a um ponto que as pessoas dizem assim, então, estamos a ver coisas que não existem na realidade. E como o facto da fragilidade e do complexo, eu tenho 1,5 metro da altura. E eu, quando vejo uma pessoa grande, que eu digo o facto de ser maior do que As eu, mulheres também não se medem aos palmos, pois não, Vera? Uma mulher quer-se pequenina como a sardinha, como se dizia antigamente. Sim, e aqui na minha zona, por acaso, usam muito essa expressão. Por isso é que Da eu usei. pessoa ser... sim. E eu metia-me afastada, e as pessoas achavam estranho, então, porque é que ela está mais longe de mim. Eu ajudava à minha parte cognitiva a pensar que eu assim conseguiria ser na altura ou mais próximo da altura daquela pessoa. E acho que isso era uma ajuda. Psicologicamente eu sentiria melhor. Claro que não era a realidade, não é? Mas eu ficava mais feliz do facto de estar mais longe. E em relação à fragilidade e ao complexo, acho que nisso juntam-se as duas. Porque nós ficamos sempre com complexo. Por mais que digamos a nós próprios que não, mas temos sempre complexos. E a fragilidade, lá está, sentimos-nos frágeis, se não nos sentíssemos frágeis, não temos um complexo. Obrigado, Vera. A Vera Gouveia, que entrou em direto desde Moimenta da Beira. Catarina, é difícil ver uma mulher mais alta que um homem, num casal. Porque se aparece um homem pequenino com uma mulher alta, logo é motivo de atenção e por vezes até dá uns comentários pouco abonatórios. Isto é um complexo?
Isto É uma pode inferioridade? ser, Pelo menos em tamanho é. Pode ser um complexo e é interessante que... Ou um homem com uma mulher mais velha, por exemplo, não é? Também. É porque é mais normal, digamos assim, se me permitem a expressão, uma mulher mais nova do que o homem. Sim, esta questão do homem, a questão mais paternalista, não é? Mas, enquanto terapeuta de casal, recordo-me de um casal que um dos problemas que tinha era precisamente esse. Que veio pedir ajuda, várias questões que tinham, e um dos problemas era terem dificuldade de andarem de mão dada na rua, era um casal já com alguns anos de relação. Andava pendurado. Porque se sentiam quase que envergonhados, porque ela era significativamente mais alta do que ele, e, portanto, e lidar com esta imagem, desta afirmação, enquanto casal, da sua diferença. E estamos também aqui, e temos muito esta cultura de nos uniformizar e, portanto, de sermos todos mais ou menos padronizados e, portanto, criou-se esta questão do homem, e quando temos tido tantos debates de igualdade de género, não é? Portanto, o homem mais alto, o homem mais velho, portanto, o poder estar no homem, por exemplo, em situações de desemprego, houve um número muito grande de desemprego na altura da crise, agora estes últimos anos foi de facto crescente, e era interessante na dinâmica familiar o impacto diferente do desemprego do homem ou do desemprego da mulher nas famílias com um casal heterossexual. E, portanto, aqui faz de facto diferença. Porquê? Porque há uma pressão social para correspondermos a determinada fotografia em que há um casal heterossexual, em que o homem é mais velho ou da mesma idade, em que o homem é mais alto, em que o homem ganha mais e, portanto, aqui temos esta pressão em que há filhos, de preferência 2 ou 3, e há o cão. Ou seja, há uma fotografia que é preciso corresponder e isto que começa a ser passado desde cedo vai provocar níveis de ansiedade e uma pressão muito grande. E continuamos aqui a ter um percurso por fazer para nos assumirmos e quando digo assumirmos não tem que ser assumir para o mundo, quando a ideia de se eu não assumir as minhas fragilidades, eu tenho que ser honesta comigo própria. Ou seja, se eu assumir para mim própria e poder procurar ajuda ou ativar os recursos que eu considero necessários para lidar com as minhas fragilidades, ótimos, não tenho que publicar no Facebook a minha fragilidade, não é? E, portanto, todos dispensamos esse momento. Agora, temos esta noção de facto, partilhar também com as pessoas de confiança, se quisermos, não é? E, portanto, aqui as relações, nós estamos numa fase também de grande solidão. Eu volto aqui a esta questão de... Apesar de toda esta rede, nós estamos cada vez mais sozinhos. sozinhos. O nosso bem-estar, para o nosso bem-estar, a investigação fala de termos pelo menos uma pessoa com quem desabafamos, ou seja, com quem partilhamos e falamos de nós próprios. E muitas vezes as conversas que temos com imensa gente ao longo do dia são conversas superficiais e que falamos de banalidades, não é? Portanto, temos esta noção que acho que também é importante, que é sermos honestos connosco, termos uma ou outra pessoa com quem podemos partilhar, que nos ajuda a pensar e a ganhar perspectiva. E que até tem distanciamento. Exatamente. Sobre o nosso problema. O tal ganhar quando perspectiva. Estamos tão dentro do problema, não conseguimos ter esse distanciamento. O problema ganha uma dimensão grande, não é? E lá está, todos nós temos a fragilidade de perante a adversidade. Então, se não falamos, não é? Portanto, e se não pedimos ajuda para ganhar perspectiva, e às vezes a ajuda pode ser psicoterapia, naturalmente, é esse o nosso trabalho enquanto psicoterapeutas, mas também a ajuda de um amigo com quem podemos partilhar. Sem sermos julgados. Sem sermos julgados. E que nos ajudem a desmontar estas nossas fragilidades, se quisermos. Os nossos nós. Exato. Jorge, esta pressão social que a Catarina falava é uma pressão competitiva, no caso do desporto, e até grupal, e muitas das vezes tem a ver com a sua própria profissão ou a viabilidade na sua profissão. Como é que se gera esta ansiedade, esta pressão, este complexo, esta inferioridade, quando, por exemplo, não se consegue ser um atleta profissional, ou quando não se conseguem os mínimos olímpicos, ou não se consegue uma meta, o mundo cai-nos em cima e lá se vão os subsídios, lá se vai a nossa capacidade de sobreviver, lá se vai tudo isto. É, de facto, extremamente complicado gerir
esta ansiedade para que ela não se transforme num complexo de inferioridade? Todos nós devemos ter objetivos na vida, não é? Seja em termos profissionais, seja em termos pessoais. Eu cada vez acho mais que os objetivos são a melhor ferramenta de motivação que nós temos. Não é? São objetivos para lutarmos por eles. Exatamente. Não temos necessariamente que os alcançar. Exatamente. Não é? Só que, de facto, esta pressão que há em termos de sociedade só se reconhecem os vencedores, entre aspas. Não é? Quando eu acho que é muito mais importante... História, não é? Exato. É muito mais importante o processo. Ou seja... Às vezes, para mim, é mais importante um atleta que consegue, por exemplo, um tempo para ir a uma prova nacional do que um atleta que ganha uma medalha, não é? Porque, se calhar, para aquele atleta que conseguiu esse tempo, o esforço foi muito maior, não é? Porque, se calhar, as condições, até em termos fisiológicos, não seriam tão predisponentes para o sucesso, não é? Mas ele, apesar de tudo, perseverou e conseguiu. Agora, hoje em dia, de facto, sobretudo no futebol, as outras modalidades são um bocadinho diferentes, mas sobretudo no futebol, em que proliferam academias. E todos os pais querem que o seu filho seja um Cristiano Ronaldo. Exatamente. Aliás, eu às vezes... E há uma pressão enorme sobre as crianças. Eu uso muito esta metáfora. Que é a frustração dos pais, muitas vezes, que se transforma na necessidade se reflete, filho, não é? No filho. Alcançar o objetivo que ele não conseguiu. Eu uso muito esta metáfora, que eu acho que às vezes os pais estão a olhar para os filhos e já não estão a ver propriamente o filho, já vem quase um mielheiro, não é? Um bocadinho, enfim, caricaturando aqui um bocadinho, mas isto às vezes acontece, não é? E depois esquecemos que aquele jovem atleta vai ser também um cidadão, para além de atleta, não é? E se nós não cuidarmos das condições que ele precisa para se desenvolver, vamos ter, ou podemos ter ali um potencial problema e uma pessoa desajustada, com uma vida futura muito complicada, não é? E toda esta pressão que hoje em dia, desde pequeninos, eles entram a academias de futebol desde muito cedo, não é? E os pais, justamente porque querem o sucesso a todo o custo, pagam para os filhos entrarem nessas academias e esquecem-se do resto da vida deles. Não é? E é tudo vivido em função do futebol e do ser cada vez melhor no futebol. E depois, a determinada altura, nem todos conseguem, obviamente. Não é? Isto, aliás, é um funil muito estreito, o chegar, no caso do futebol, o chegar a ser jogador profissional, e, portanto, a grande maioria não vai conseguir. O problema depois é como é que essa grande maioria vai lidar com isso. Não é? Quando lhes dizem nas academias, sobretudo nos chamados clubes grandes, não é? Olha, desculpa, na próxima época não vamos dispensar-te porque tu achamos que não tens as condições necessárias para. Não é? E aí muitas vezes cai, digamos assim, tudo aquilo que eram as expectativas, as ilusões, não só do jovem atleta, mas também de tudo o que estava à volta, os pais, os amigos, o resto da família, etc. E de repente temos ali uma pessoa que investiu tudo, muitas vezes não cuidando do aspecto académico também, não é? Porque, ok, não interessa tu tirares negativa, interessa ao futebol, não é? E de repente temos ali uma pessoa com 14, 15, 16, 17, 18 anos que fica completamente, ou pode ficar completamente perdida em termos de objetivos de vida, não é? E, portanto, e aqui os pais têm, obviamente, um papel fundamental. Eu acho que têm tudo, mas aqui ainda mais, que é tentando sempre... É óbvio que os sonhos, como dizíamos há bocado, os objetivos devem existir, e eu quero ser o melhor, mas, ok, vamos construir aqui um caminho alternativo, não é? Até porque aquilo que acontece muitas das vezes, mesmo nos atletas de alto rendimento, aquilo que eu os costumo aconselhar é nunca terem só uma dimensão. Porque se aquela dimensão do atleta falha... outra, exatamente. Não é? E, portanto, aqui a parte académica é extremamente importante. Não é? Os pais ajudam ou protegem demasiado os filhos atualmente? Não só porque, como dizia, todos querem ser ou ter um filho Cristiano Ronaldo, todos encaram o filho como o melhor da equipa, porque nós temos sempre esta tendência de sobrevalorizar, mas não estamos a proteger demasiado e depois eles não têm capacidade para enfrentar a realidade, não só as adversidades, mas também os problemas que serão necessários na ascensão da carreira. Exatamente. Não é? Os pais, enfim, eu diria que é com boas intenções, não é? Não estamos a fazer para os nossos filhos aquilo que não queremos que eles passem porque nós passámos por isso no passado. Exatamente, sobretudo pelas dificuldades. E estamos a exagerar? Sim. Não queremos que a eles grande passem maioria, do meu ponto de vista, a grande maioria do meu ponto de vista acho que sim. Porque obviamente nesta perspectiva de darmos o melhor aos nossos filhos, não é? E tentando protegê-los, o que estamos a fazer é mantê-los debaixo da asa demasiado tempo. Que vivam numa bolha e o mundo real não é assim. Não é? E um dia quando são largados às férias... Exatamente. Não é? Um dia quando tiverem que procurar emprego, ou antes disso, quando começarem a ter mesmo negativas... nos relacionamentos amorosos, por exemplo, em tudo, que é normal da tudo, juventude. Não é? Essas adversidades surgem e fazem parte da vida.
não é? E, portanto, quanto mais cedo nós nos confrontamos com elas e aprendemos a lidar com elas, mais preparados vamos estar para depois Faz enfrentar parte o um futuro. joelho esmurrado, uma cabeça partida, um braço ao peito. Não é? Exatamente. Faz parte, batemos com a cabeça na parede. Aprendermos. Convém que não Nós sejam antigamente muitas subíamos vezes. às árvores, não é? E caímos e olha, siga. Não é? Hoje em dia, também como há menos filhos, não é? As famílias tendem a encará-los um bocadinho como um tesouro, não é? E, portanto, são de facto muito protegidos e andam na tal bolha. Aí não podes fazer isto porque tu magoas, não podes ir andar de bicicleta para a rua porque pode acontecer alguma coisa e, portanto... Por isso é que o outro anda 30 km. Exatamente, é que o outro faz aqueles 30 km. Portanto, eles estão de tal maneira protegidos, não é? Que não enfrentam aquilo que se passa no dia-a-dia. Mas depois, a determinada altura, a bolha desaparece e eles vão ter que enfrentar. Mas há um choque com a Mas não realidade. não têm as ferramentas necessárias para enfrentar. Não é? E depois cá não têm os pais, não têm aquela retaguarda que tinham até determinada altura, não é? Ou pelo menos estão presentes. Lá está, depois sentem-se perdidos. É. As crianças e os jovens, enquanto homens e mulheres ainda em formação, sofrem muitas vezes de complexos e fragilidades, e é na sala de aula que por vezes se revelam. Vamos falar através do Skype com a Joana Moreira, do Jardim Escola João de Deus. Olá. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Está tudo calmo? Está tudo calmíssimo, eles estão impecáveis à espera, até agora, em silêncio absoluto. Isso é possível? É claro que sim. Não acredito. Aí pode acreditar, nomeadamente com o estímulo da autonomia. Foi-lhes explicado o que é que eles iam fazer, foi pedido que eles estivessem um bocadinho em silêncio a aguardar, respeitando algumas regras, podiam falar, podiam se mexer, podiam brincar enquanto não entrássemos direto, assim que entrássemos eles paravam, foi o que eles fizeram. Joana, e o que é que lhes prometeu? Nada. Um reforço positivo? Não, o reforço positivo é a confiança e isso é que é mesmo, isso é que é imprescindível. Eu acho que o estímulo da autonomia e a valorização da responsabilidade e o fazermos que eles tomem decisões de forma independente é uma das coisas que mais vai implicar na sua autonomia. Joana, estou a contar 6 crianças que estão aí atrás de si? Cerca de sim, as outras estão no recreio agora, aproveitar para brincar um bocadinho antes das aulas da tarde. Ficou com os mais sossegados. Isso é batota. Não, nem tanto, acredito. E aliás, quando eles foram escolhidos, houve uns que ficaram surpreendidos, que é bom. E isso também é importante, nós confiarmos neles e darmos-lhes votos de confiança, de que nós acreditamos nas suas capacidades e que eles vão saber responder à altura. E como vê, eles responderam. Joana, quais são os nomes dos que estão aí atrás? Então, está a Sara, está a Laura, a Bárbara, está o Vincent, o Daniel, a Maria, a Clara e o António. Foi um teste, Joana, porque não é fácil decorar os nomes deles todos. Mas é fácil. À medida Mas que é os vamos importante tratá-los pelo nome, Joana, é importante tratá-los pelo nome. Importantíssimo. E mais do que tratá-los pelo nome, tratá-los pelo primeiro nome. É super importante. E tratá-los sempre com afeto, amor, aceitando o erro, ou melhor, dar-lhes espaço para aceitar o erro, tanto nós como eles. E uma coisa importantíssima, valorizar a diferença. Eles tomarem consciência de que têm diferenças uns dos outros, tal como nós temos, não é? Eles já tiveram vários professores, eles sabem que os professores não são iguais entre si e eles também não são. E isso é uma coisa boa, não é? Joana, são muito frágeis. A propósito da conversa que estavam a ter há pouco, e eu estava a ouvir, cada vez mais, e nós notamos isso enquanto professores, são cada vez mais frágeis? São cada vez mais protegidas. E, portanto, como cada vez são mais protegidas, cada vez são mais frágeis. Essa é a realidade, não é? Portanto, realmente são menos filhos, realmente são o maior tesouro da vida dos pais, mas depois o que acontece é o que nós vemos. Quando entram na adolescência e assim sucessivamente, depois ficam reféns do elogio do outro. Ou seja, precisam que o outro os elogie para poderem ser valorizados. E isso é aquilo que não é suposto acontecer. É suposto eles terem... Também são mais cruéis, não são, Joana? São mais cruéis porque não têm filtros. Dizem aquilo que pensam, não é? Mas nesta idade ninguém tem filtros, mas tem uma coisa que é uma sensibilidade que se calhar nós vamos perdendo ao longo da vida. E se nós incutirmos essa sensibilidade e se trabalharmos essa sensibilidade, o respeito pelo outro, o respeito pela diferença, eles acabam por fazer isso com os outros também e torna-se uma coisa normal. Joana, e há algum trabalho que vocês fazem com os pais? Nós fazemos é transmitir um bocadinho a imagem ou o que nós fazemos dentro da sala, ou seja, que é importante ter um clima de afetos, um clima de amor, que é importante
por exemplo, valorizar as competências da criança. Se a criança é muito boa, por exemplo, a representar, por que não colocá-la num ateliê de expressão dramática? Porque irem para o futebol, porque todos os outros vão, ou porque eles, em pequenos, gostavam de ser futebolistas, não é? É um bocadinho conhecer a criança, perceber que competências, o que é que essa criança tem de bom e valorizar por aí. Joana, obrigado pela disponibilidade. Vamos Obrigada, ficar por nós. aqui antes que eles se comecem a empertigar nas cadeiras. Sabemos não vão. que não. Não vão. Não. Estragavam aqui a fotografia. Joana, muito obrigado. Um beijinho a todos também. E a Obrigada todos que eu. estão aí na sala e os que estão lá fora. Bem-aja e obrigado por ter vindo à Sociedade Civil e por ter partilhado connosco também estes minutos de Obrigada eu. conversa. Obrigado, Obrigada. Joana. Um resto de bom programa. Obrigado, Joana. Catarina, a Joana falou de uma coisa que já há pouco nós falámos aqui, mas sim muito de passagem. Confiança. É fundamental? Fundamental. Sim. Tão importante que por vezes nos esquecemos de como é importante e pode solucionar tantos problemas. E aqui falamos aqui em dimensões diferentes, quero transmitir confiança aos outros, e quando estamos a falar na educação é absolutamente fundamental dar estes tais votos de confiança, mesmo que eles sejam, portanto, quando são reguilas, ainda bem, são crianças, mas não é por serem reguilas que não podem ter o tal voto de confiança e que eles possam tentar e ir também aprendendo a autorregular as suas próprias emoções, não é? E perceber quando é que começa a coisa a não correr tão bem, porque eles sentem o turbilhão dentro deles, não é? E, portanto, esta questão de confiar e que conseguiram estar ali com a Joana sossegados. Agora, quando falamos também na idade adulta, e reparem que estamos a falar agora dos miúdos de agora, mas agora já é há algumas décadas. Estava a ouvir a Joana por causa do reforço e estava-me a lembrar aqui há tempo estar a ler uma entrevista com um consultor de organizações a dizer a grande dificuldade hoje em dia com a geração dos 30 anos é que nas empresas qualquer coisa que se faça nós temos que ir fazer um reforço e dizer muito bem, fizeste muito bem e portanto que não dá para quem coordena uma equipa estar Mas isso também com banaliza. 10 pessoas, 20 pessoas, não é possível estarmos sempre a dizer parabéns, bravo, quer dizer, nós próprios temos que ganhar a nossa autoconfiança, ter noção do processo, que aqui se falou que é muito importante. Estamos muito centrados no resultado, ganhei ou não ganhei, consegui ou não consegui, quando o mais importante, e a investigação diz-nos isto, que é quanto mais nós somos capazes de estar centrados nos processos, por exemplo, a ideia de eu vou ter um teste na escola, um exame na faculdade, uma prova desportiva. O prazer que eu tenho no meu dia-a-dia em estudar, em treinar, em preparar-me, isso é o que traz o meu bem-estar, porque a maioria do tempo nós estamos a preparar para. Não é? E depois há uma prova, claro que é tempo de celebrar se conseguirmos, mas não pode ser o fim do mundo. Ou seja, aceitar que o processo, o facto de nós nos esforçarmos, na educação é muito importante esta valorização do esforço mais do que na nota. Porque a nota é um número que no momento do teste surgiram N fatores a contribuir para aquela nota. Agora, o processo, como é que teve aquela criança, como é que esteve aquele profissional, como é que esteve esta família, isto é de facto muito mais importante, se quisermos, do que o dito resultado, e quando nos centramos muito no resultado acabamos por estar muito mais ansiosos porque nada mais interessa. E esta questão, aproveitando-se também, que é esta questão das diferentes dimensões, não só para como o plano B, porque senão é a dimensão mais fraca, mas como diferentes dimensões que são realmente importantes e se calhar na nossa vida nós temos a dimensão pessoal, familiar, temos os amigos, temos os nossos próprios interesses, seja porque gostamos de ler, seja porque gostamos de ver futebol, seja porque gostamos de ir ao cinema e cultivar, seja porque gosto de fazer tricô, arraiolos, qualquer coisa. Quer dizer, cultivar os meus interesses é importante, para além da dimensão profissional ou académica, ou seja, as diferentes dimensões serem importantes, porque quando nós anulamos tudo na vida e nos centramos só numa, naturalmente que nos estamos a arriscar em termos do nosso bem-estar. Porque em algum momento não vai corresponder às nossas expectativas.
E no final são as nossas expectativas porque foram só nossas. Exatamente, que nós criamos. São crenças que nós criamos e que alimentamos. E é muito importante ir desconstruindo esta questão de eu tenho de ser o melhor. Por muito bom que deve ser uma grande felicidade para o Cristiano Ronaldo ser o melhor, mas há muito mais do que isso, certamente, nas nossas vidas do que ser o melhor em determinada área e do que nos centrarmos nesta E competição. é uma canseira passar o dia a querer ser melhor. Sim. E a querer ter razão sobre tudo e sobre... E a comparar-nos, Sobre todos, constantemente a comparar-nos. Eu tenho mais ou tenho menos, então tenho mais, já posso. É um desgaste. É um desgaste. Temos 2 telefonemas já também em espera. Um do Cacém e outro de Sintra. No Cacém está o José Matias, em Sintra o Jorge Santos. Começamos então pelo José Matias. Olá, José. Cacém, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Cumprimentar, mais uma vez cumprimentar pelo excelente programa. Nosso excelente programa. A Sociedade Civil é de todos. Nem é seu. O nosso excelente programa, sim, que eu faço questão de ouvir todos os dias. Às vezes descuido-me um bocadinho. Pronto, mas vou ser rápido. José. Prometo ser rápido, direto, etc. Pronto, complexos e fragilidades, eu não sou nenhum expert, nem pretendo ser. Tenho 64 anos, tenho uma vida e nasci, cresci e, claro, também tive complexos e também tive fragilidades. Felizmente nasci, vi acompanhado com 8 irmãos e um pai e uma mãe que me deram uma educação, não sei onde é que eles foram buscá-la, mas sinceramente eu tive os meus complexos, mas com a ajuda de pais, com a ajuda de amigos, com a ajuda da sociedade, eu combati os meus complexos. Tive fragilidades, combati as minhas fragilidades. Fui obrigado a recorrer a técnicos para eliminar o vício. Eu tinha o vício do álcool, que eu adquiri, de consumir álcool, adquiri não sei como. De maneira que, nessa altura, fui obrigado a recorrer a técnicos e saí com uma arma, com bagagem e combati. Eu hoje sou um cidadão que, sem problemas nenhuns. E, moral da história, os complexos e as fragilidades existem numa sociedade. A sociedade portuguesa, felizmente, há muita gente que não está de acordo, mas desde o 25 de Abril, sem querer mostrar política de maneira nenhuma, há um cidadão que diz, é o senhor ex-presidente-general Ramalheiros, que diz: fizemos uma revolução, mas não fizemos cidadãos. Parafraseando, os complexos e as fragilidades, todos nós nascemos com eles. E, portanto, a maneira de os combater é as pessoas, em casa, sozinhos, com reflexões, até mesmo com livros, com ajudas técnicas, dizem: eu vou vencer, eu nasci, eu não tenho defeitos, tenho os dedos todos da mão, tenho a minha cabeça num lugar. Tenho o quinto ano, tenho o quarto ano da escola, tenho o sétimo, tenho o 12º, tenho o curso universitário. Eu sou um cidadão e sou um cidadão produtivo. Eu vou produzir e vou criar filhos, vou criar uma família e vou transmitir esses meus valores. Pronto, é isso. Obrigado, que eu queria José dizer. Matias. Os complexos e fragilidades combatem-se. O José Matias disse que ia vencer e venceu. Para além de um cidadão, é um campeão. Por isso, parabéns, José Matias, e obrigado mais uma vez pela sua intervenção aqui no Sociedade Civil. De Sintra está o Jorge Santos. Olá, Jorge, boa tarde. Olá, Luís, boa tarde mais uma vez. É um grande prazer. Sim, estamos a ouvi-lo, Jorge. Alô? Jorge? Parece que perdemos o Jorge. Ficámos... Não temos mesmo o Jorge. Falávamos aqui da forma como nós próprios, e o último ouvinte falava disso, a forma como nós próprios nos convencemos que vamos vencer. Eu estava aqui também, entretanto, a ver aqui alguns comentários no Facebook, onde se falava de que, mais uma vez, estamos constantemente na competição e não na cooperação. E se existem técnicos especializados, como falava o nosso amigo, estamos aqui perante 2 dos muitos que existem. Sentem que as pessoas estão a procurar-vos mais
e chegam lá com mais disponibilidade para vos pedir ajuda, ou ainda chegam lá aos trambolhões com medo de exporem os seus problemas e, na verdade, escondem metade porque só contam uma parte da história, que é a história que lhes interessa? Ou seja, na verdade, nós temos a tendência de pôr o problema onde ele nos dá mais jeito e não onde ele está verdadeiramente. Em relação, não sei aqui, Jorge, mas de facto as pessoas estão a procurar mais a psicoterapia, naturalmente, até porque deixa de ser atribuído, quer dizer, um caráter negativo e patologizador de quem vai ao psicólogo ou ao psicoterapeuta. Portanto, aí as pessoas estão de facto a ir e a recorrer mais à psicoterapia. Sem dúvida que muitas das pessoas vão já numa situação de fim de linha e aqui também não podemos deixar de... Mas vão de coração aberto ou vão contar só metade da história? Não, vão de coração aberto. Porque há sempre mais que uma parte da história. Da experiência que... Da minha experiência em 15 anos de psicoterapia, enquanto psicoterapeuta, quer dizer, as pessoas vão falar abertamente, quer dizer, se formos falar em contexto de terapia de casal, a situação é diferente, portanto, das coisas que vão sendo reveladas, porque estão dois, às vezes, da terapia familiar, estão mais pessoas no consultório. Em psicoterapia individual, as pessoas vão normalmente de coração aberto e à procura de uma ajuda. Agora, também não podemos esquecer, quando nos lembramos que as pessoas vão em fim de linha, é que obviamente a psicoterapia também tem custos associados, como nós sabemos, e nem sempre é acessível a toda a gente. Há pessoas que fazem um enorme esforço financeiro para manter, e acho que este é um ponto a considerar. Agora, que as pessoas vão tendo consciência, e estes programas ajudam muito, e portanto é de facto de louvar, não é? Que haja estes momentos convidados como vocês ajudam mais ainda. Que haja estes momentos de reflexão e de termos esta consciência de que somos, de nos humanizarmos no fundo, que é todos nós temos fragilidades, todos temos medos, ansiedades, complexos, todos queremos melhorar aqui e ali. Agora, temos é que perceber que quando chegamos a um patamar que nos está a fazer mal e que isso passa a ser mais importante que tudo o resto, e temos que compreender que o desagradável, distinguir o desagradável do fim do mundo. Há coisas desagradáveis na vida de toda a gente, o fim do mundo ainda não aconteceu, não sabemos se vai acontecer, esperemos que não. Portanto, haverá um fim para nós no mundo. Haverá um fim para nós, é verdade. É a única realidade a qual nós nos escapamos. Exatamente, e portanto temos esta noção de encontrarmos estratégias para irmos desconstruindo, portanto, esta dimensão. Já temos novamente o Jorge Santos em Sintra. Olá, Jorge. Bem-vindo novamente. Luís. Ficámos no prazer. Eu não percebi qual era o prazer. Se era um prazer ou se era um gosto? Ficámos no prazer e se ficámos no prazer, ficámos muito bem. Boa tarde, Luís. É um prazer vê-lo, ouvi-lo. Todos os dias vejo este programa, que para mim é o programa. E boa tarde também ao painel dos seus convidados técnicos que nos estudam o comportamento, que eu gostaria de ter seguido por aí, mas a vida não me permitiu. Bom, a minha questão é a seguinte. Nunca sabe se não vai reencarnar? Se reencarnar? Eu não queria, já estou chateado desta vida e agora vinha reencarnar outra vez. Jorge, pelo amor de Deus. É bom passar por aqui, Já chega. Não quero mais, obrigado. Olha, a minha questão é a seguinte. Eu devo ter um super ego. Para já tenho um coeficiente de inteligência já classificado várias vezes acima de 130, 140. E devo ter um super ego porque sou um autossuficiente. Pronto. Tenho 72 anos, tirando a falta de dinheiro, isso toda a gente se queixa, mas não me queixo de mais nada. Alguns que não, Jorge. Alguns não se queixam. De falta de dinheiro, pois não, é os que têm muito dinheiro. Esses até não precisam... Luís, esses têm grandes amigos que lhes emprestam tudo o que eles precisam. Jorge, mas o dinheiro não dá amizade. Não. O dinheiro e, aliás, emprestar dinheiro é para perder amizades. Não, mas a gente conhece. Temos aí um senhor que já foi primeiro-ministro e que tem um amigo que ele não precisa de dinheiro para nada. Frente, Jorge. O amigo dá-lhe tudo. Pronto. Mas eu não estou aqui para falar desse senhor. Eu estou aqui para pôr ao painel dos seus técnicos a seguinte questão. Não sei se são complexos, se são fragilidades. Eu já saí do Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, essas coisas todas já saí, chateei-me porque aquilo é uma feira de vaidades e não leva a lado nenhum. E a minha pergunta é, porquê é que famílias inteiras que eu sei, que eu conheço, saem de casa, vão ao café,
selfies, chegam a casa, põem. Vão para a praia, selfies, chegam a casa, põem. Ou seja, expõem a sua vida toda, deles, da família, dos amigos, dos convidados, quem lá está em casa, e a toda a gente. Porquê é que as pessoas fazem isso? Eu, com o passar dos anos, cada vez senti mais a necessidade de me resguardar e de não me expor. E ao contrário das outras pessoas, eu acho que as pessoas cada vez se querem expor mais. Jorge, Porquê? não invalidando que tenhamos uma resposta para si, aconselho também, se tiver tempo, não só assim, mas também a quem pegou no programa a meio. Nós tivemos aqui na primeira parte um vídeo muito interessante sobre o comportamento que nós temos nas redes sociais. Se quiseres, pode assistir ao programa na RTP Play, onde ele está disponível, e nós falaremos também um bocadinho mais à frente sobre isso. Já não temos muito tempo, temos 4 minutos e ainda temos aqui o Gabriel Rato para entrar em antena. Jorge, 10 segundos para terminar. É uma fragilidade ou são complexos de inferioridade, só uma nota. Ok, obrigado, Jorge. Okay. Jorge Santos de Sintra. Passamos para Mafra, onde está o Gabriel Rato. Olá, Gabriel, assim, num minuto, conta-nos a tua experiência e muito rápido. Sim, boa tarde. Sim, boa tarde a todos. É que eu já sofri de bullying na escola. Sim, Gabriel, eu vi aqui a tua troca de mensagens no Facebook, sim. Então o que é que te aconteceu? É que eu sofri de bullying na escola, a gozarem comigo, gozaram muito comigo e bateram-me. Até Há os muito tempo, professores. Gabriel? Foi há muito tempo? Foi há uns 5, 6 anos. E fiquei de baixa prolongada e tudo. Só para sabermos que idade tens? Agora tenho 20. 20 anos. Sentes que Agora recuperaste, tenho Gabriel? 20. Recuperei. Agora já recuperei. Não percebi. Recuperaste? Recuperei, sim. Obrigado, Gabriel. Gabriel Rato, de Mafra, que entrou agora na parte final para nos relatar assim de uma forma muito sucinta que sofreu bullying, recuperou. É normal que todos, na infância, nós sofremos algumas atitudes menos agradáveis dos nossos colegas. As crianças são cruéis. Porque somos gordos, somos feios. O que é que uma criança deve fazer? Imediatamente pedir ajuda? E não se censurar porque é gordo ou porque é feio? Sim, é muito importante nós aceitarmos... Senão entra na autoestima. E Quer dizer, temos que aceitar um bocadinho como somos e, mais uma vez, aqui mais do que a questão da criança, é o que é que se está a fazer nas escolas. Porque isto sempre houve. O bullying sempre houve, não é uma novidade. Quer dizer, e a violência, e em diferentes Não tivemos níveis... mais um vídeo de violência na escola. Portanto, os níveis de violência sempre foram... A diferença é que agora há vídeos, não é? Exatamente. Não havia. E, portanto, sempre houve violência nas escolas, sempre houve violência na noite, Mas não sempre houve violência... pedir ajuda... Pedir ajuda, isto para as crianças e jovens, e há aqui uma mudança social que tem que acontecer nas escolas, que é falarmos abertamente sobre estas diferenças, da aceitação da diferença. A escola não pode ser uma plataforma de formar ou de formatar crianças e jovens iguais, mas de ir à descoberta. A Joana do Jardim Escola, do Jardim Escola, João de Deus, falava de se ele gosta de teatro, se ele gosta... Quer dizer, irmos à descoberta da individualidade e das diferenças. Há o mais magro, o mais gordo, o mais alto, o mais baixo, o mais bonito, o mais feio. Quer dizer, sim. Agora, tentarmos desmontar e irmos, sim, de provocar os miúdos à procura dos valores uns dos outros. E há imensas dinâmicas que se pode fazer numa escola e transformar, de facto, a cultura escolar. Jorge, temos 1 minuto e meio. Um atleta quer ter um bom corpo. Não são só as pessoas normais ou as pessoas que têm outro tipo de profissão. Andamos a recorrer demasiado a suplementos e a outros quejandos que depois, quando o corpo para de competir, lá vêm as consequências e é preciso saber lidar com tudo isso. Esse é um risco. Já não falar das falências dos rins e por aí fora. Exatamente. Para além das consequências fisiológicas, não é? É um risco que se corre,
Porque que não compensa. Hoje em dia, não, claramente não compensa. As pessoas querem, lá está a questão da imagem, não é? Querem uma imagem muito rapidamente, não é? E esquecemos que é preciso, se queremos modelar o corpo, por exemplo, não é? Como o Luís estava a dar o exemplo, é preciso algum trabalho e algum investimento. Mas há também as questões do doping, não é? Que são faladas de vez em quando, não é? Mas é curioso que ainda há pouco tempo foi feito um estudo em que foi perguntado uma coisa tão simples aos atletas, sobretudo aos de alto rendimento, digamos assim, não é? Se estariam dispostos a tomar doping, sabendo que isso lhes daria uma medalha, mas sabendo também que a consequência era, ao fim de alguns anos, estarem com graves problemas de saúde, inclusive até a morte, não é? E a grande maioria dos atletas respondeu que sim, não é? Isto para vermos, de facto, como... Há bocado falamos da questão da sociedade, glória, não é? E da competição, exatamente, não é? Os efeitos negativos que pode ter esta sociedade em que vivemos, não é? Só uma última referência, ok. 20 segundos. Em 20 segundos. Porque naquele vídeo que vimos há bocado também se falava nisso, não é? Aqui o apoio social é extremamente importante. E há bocado estávamos a ver eles a teclarem que estavam muito satisfeitos por estarem juntos, mas depois estavam todos, cada um sozinho, a teclar, não é? Portanto, esta parte, o relacionamento interpessoal é extremamente importante. Jorge e Catarina, muito obrigado. Obrigada. Assim passou uma hora. Terminamos cheios de autoestima e confiança. Fique bem, porque nós já ficámos sem tempo. Boa tarde.